Boa noite, meninas. Vamos dar continuidade na meditação do livro de Segunda Reis. Estamos no capítulo 3. Vamos apresentar o nosso trabalho ao Espírito Santo nesse momento. Senhor nosso Deus, querido, amado Pai, mais uma vez a gente se reúne diante da Tua presença. A distância, na verdade, não é uma barreira para a gente, é só uma situação. Porque o que nos une mesmo, meu Pai, é a fé no Senhor e o desejo de te conhecer cada dia mais. Precisamos ouvir a tua voz hoje, meu Pai. Nós sabemos que o Senhor preparou algo especial para a gente. Por favor, que isso venha de encontro à nossa necessidade espiritual e material. E que isso possa, meu Deus, nos fazer crescer. Que isso possa nos fazer solidificar ainda mais a nossa fé. E que isso possa nos fazer ser transformadas. Apesar, Pai, do Senhor ser imutável, nós temos a necessidade de cada dia sermos transformadas e moldadas e remodeladas de acordo com a tua vontade, porque cada dia a gente vence um pouquinho mais do nosso próprio eu, a gente supera a nossa carne, a gente vai tendo uma nova identidade no Senhor, e é isso que a gente quer. Cada vez mais a gente quer ter a aparência de Cristo. Cada dia a gente quer ter mais da identidade do Senhor Jesus. Que o Senhor venha trabalhar em nosso interior essa noite e que o Senhor venha, Espírito Santo, usar o que vai ser dito aqui para muitas outras pessoas poderem também serem fortalecidas no Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha conduzir tudo e que, se porventura existe no meio de nós, nesse ambiente virtual, algo contra o desenvolvimento da tua palavra, que isso venha a ser repreendido agora em nome de Jesus. E que em nossos lares, meu Pai, venha existir a tua luz e a tua presença. De dentro das nossas casas venham a ser dissipadas todas as influências do inferno. E que tenhamos liberdade para podermos estar íntimas com o Senhor nesse momento. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo e atendendo às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Segunda Reis, capítulo 3, verso 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Bom, Jorão, ele era filho de Acabe, juntamente com Jezabel. O seu antecessor foi Acasias. Acasias morre sem deixar herdeiros. Então, naturalmente, pela linhagem real, no lugar de Acasias, ao invés de um filho, acaba ficando o seu irmão seguinte, que era Jorão. E aí a gente vai perceber aqui que, logo no primeiro verso, o texto, o autor, ele faz questão de apontar a paternidade de Jorão, e não necessariamente a maternidade. E isso é não só por questão de hierarquia, de genealogia, mas eu penso que também para apontar uma maior influência na vida do Jorão. Eu acho que isso fica melhor explicado nos próximos versos. Verso 2. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como o seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. E aqui nesse verso, a gente começa a perceber que o próprio autor faz uma diferenciação níveis de pecado. Ele chega e diz, olha, ele fez o que era mal perante o Senhor.
mas não tanto quanto o teu pai e a tua mãe. Então, ele pesa, ele pondera. Não é questão do pecadinho ou pecadão, mas há sim um nível de desagravo maior a Deus. E aí o que que a gente vai ver? Ele não peca como a mãe, então eu vou entender, eu pelo menos vou entender. Se vocês tiverem entendimento diferente, fala aí com a gente. Eu vou entender que o que ele fez não foi seguir a adoração a Azerá, a adoração que os fenícios desenvolveram. E quando a gente vê Acabe sendo citado, a gente vai entender, eu vou entender, que há uma influência maior da linhagem de Israel sobre a vida desse rapaz. E ele rejeita também aquilo que o pai veio a praticar e que veio por parte da mãe. Então, ainda que ele estivesse fazendo o que era mal diante de Deus, que era idolatria, sem dúvida, mas ele não estava idolatrando a mesma coisa que o pai e a mãe. E aí a gente vai ver o seguinte, que ele derruba a coluna de Baal, que é uma das primeiras coisas que logo após o casamento Acabe faz. Ele levanta um templo para Baal, para adorar Baal. Isso é que realmente trouxe uma idolatria muito mais pesada para dentro de Israel, porque até então a gente sabe que havia a adoração a Deus, mas por meios estranhos. É como a gente vê hoje os católicos. Eles adoram o Deus de Israel, mas eles acabam usando imagens e outros deuses que são os santos deles. Tá certo? Tá errado? Tá errado. Mas eles estão buscando a Deus. Vão chegar lá, aí é com Deus e com eles. Aparentemente, não é a coisa que mais agrada a Deus. E é isso que a gente está vendo aqui, sendo pesado e sendo ponderado pelo autor. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão. E Jeroboão, quando ele bota lá o bezerro de ouro, necessariamente não era para adorar o bezerro. O bezerro era uma forma de chegar a Deus. Hoje a gente vê os católicos falando para pedir aos santos, para que os santos intercedam pelos homens para chegarmos a Deus. Não é necessário, a gente tem acesso direto a Deus através do nome de Jesus. E aqui a gente vai ver que Jeroboão cria um ídolo, mas ele confiava, ou melhor, ele buscava o Deus de Israel verdadeiro. E ele também acabou tirando o serviço, o sacerdócio levítico de dentro de Israel. E isso também foi muito ruim aos olhos de Deus, né? Isso aí foi uma abominação, abominação. Não era mais a linhagem de Levi que estava lá prestando culto dentro de Israel. Lembra que Jeroboão, ele levanta falsos sacerdotes. Ele coloca sacerdotes lá para estarem oferecendo os sacrifícios a Deus, mas não eram os sacerdotes que Deus queria que fossem. Não pertenciam à linhagem de Davi, não, ou melhor, de Levi, não pertenciam à linhagem de Arão. Então, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel. Não se apartou deles. Então, o que eu penso é que Jorão, ele já tinha uma experiência de vida, ainda que eu penso que não seja muito longa, não vi falar aqui de idade dele, mas vamos pensar que ele é um filho que não era o primogênito, né? Então, não sei se ele era realmente maduro, mas uma coisa é certa, ele tinha visto os erros do pai, da mãe, e até aqui ele já tinha visto o que aconteceu, o que sucedeu ao pai e à mãe por terem começado a adorar falsos deuses. Sim, falsos deuses. Jeroboão não adorava falso Deus. Ele adorava de uma forma errada, mas ele adorava o Deus de Israel. O que a gente vê com Acabe e com Jezabel é uma adoração de fato a falsos deuses, Azerá e Baal, falsos deuses. Então, é como se ele quisesse retomar
Me dá essa impressão. Como se ele quisesse retomar eh, uma comunhão com Deus. Como se ele quisesse, de fato, se afastar daquilo que fez os pais morrerem da forma que morreram. Então, vamos lá. Passou essa questão aí de Jorão, o texto agora vai começar a falar de Moabe, né? E do seu rei. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Isso aqui a gente já viu que foi instaurado, instituído desde Davi. Quando Davi conquista os Moabitas, ele impõe sobre os Moabitas uma taxa anual, né? Como é que fala, pessoal? Um imposto anual, que era justamente esses 100.000 cordeiros e os 100.000 carneiros. Era uma taxa muito alta para aquela nação, diga-se de passagem. Mas a gente continua já. Pode falar aí, Martiane. Desculpa voltar um pouquinho, mas é que eu estava aqui pensando numa questão, né? Quando a gente leu essa parte que fala assim que ele errou, né? Mas não como pai e nem como mãe. No caso, ele tomou uma atitude que foi deixar de seguir a Baal. E aqui eu estava pensando assim no seguinte: tem um termo que as pessoas usam que é muito popular, que é todos os caminhos levam a Deus. Então, eu penso assim, que na verdade ele só deletou um desses caminhos, né? Ele quis seguir a Deus da maneira dele, da maneira que ele achava que convinha, né? Certo? Então, eu penso assim, que ele aderiu para a vida dele esse termo, todos os caminhos levam a Deus. Só que ele viu que o caminho que o pai e que a mãe seguiu não levou, pelo contrário, afastou. Então, ele só excluiu esse caminho e seguiu outros caminhos, né? Que a gente vai ver aí na frente. Mas eu pensei exatamente sobre isso, né? Que ele fez exatamente o que muitas pessoas fazem, né? Tem essa ideia, todos os caminhos levam a Deus, e não é verdade. E a gente vai ver isso aí. E é isso aí que eu queria dividir. Pois é, todos os caminhos não levam a Deus, realmente. Jorão, ele já nasce em um ambiente onde era natural o que Jeroboão tinha colocado, instituído. Acabe ele acrescentou algo a mais. Então, quando ele nasce, para ele é normal o que Jeroboão tinha deixado, essa cultura. E apesar de ele ter o exemplo de Judá, que Judá não seguia isso aí, Judá estava buscando se manter é, pura em sua adoração a Deus, ainda que ele tivesse essa referência, era plausível que ele conhecesse como funcionava o sistema judaico, né? Ainda assim, ele prefere manter a tradição de Israel. Não sei se por ignorância, por medo de confrontar todo aquele povo, né? Ele iria contra um sistema, né? Ou de fato por pura acomodação. Para ele estava favorável, né? E a gente vai perceber ao longo do texto que ele, em alguns momentos, ele vai invocar o nome de Deus de uma forma equivocada, mas ele vai estar sempre falando de Deus. Ele não vai estar falando de outros deuses. Ele não está falando de Baal, de Aserá, de Quemós. Não, ele está falando de Deus. É uma tentativa, eu vejo como uma tentativa de fazer a coisa certa, mas não chegou no ponto. Por quê? É, não estava dando ouvidos aos profetas. Ele vai começar agora a conhecer mais de perto Eliseu, e vamos ver, né, ao longo dos capítulos aí, o que vai acontecer com ele. Então vamos lá. Verso 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, criador de gado, pagava lá o tributo ao rei de Israel, tal, tal, tal. Então, era um tributo pesado, e ele vai querer se desvencilhar disso. O que um reino vassalo como Moabe
ele aguarda o momento certo para ser livre, o momento certo para buscar a sua liberdade, para lutar pela sua liberdade. Então ele estava lá, passou a geração de Davi, passou Salomão, passou Jeroboão, e aí, passou gente pra caramba. Tem passado alguns reis, passaram-se alguns anos. Eu imagino aqui que quase um século se passa quando ele, enfim, acha uma oportunidade para se desvencilhar de uma vez por todas de Israel. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Então a gente já viu, ele observa que o momento é oportuno, Acabe era um rei perverso, o que o tornava mais perverso era a esposa mega perversa que ele tinha, ele era sujeito a essa esposa, todo mundo já viu aqui. Sim, Israel tinha um poderio bélico interessante, Israel era uma grande nação, tinha um exército considerável, e não dava simplesmente para Moabe, que era uma nação bem menor, chegar e, opa, quero me desvencilhar de você. Bom, no período de Acabe não era o momento. Vem o reino de Acasias, onde ele começa a perceber, opa, dá para eu começar a pensar em me organizar para me libertar de Israel. Quando Acasias morre, quando a gente vem em seguida, né? Acabe tem aquela derrota na luta com a Síria pela cidade de Ramote Gileade. Aquilo já foi uma derrota considerável, a última guerra que tem lá, né? Deus não deu vitória a eles. Logo em seguida, Acabe morre, Jezabel morre, então o reino ficou meio desequilibrado. Entra Casias, um homem fraco também, logo depois ele morre. É um momento oportuno, porque Israel está sem uma liderança forte. Jorão possivelmente não era um cara tão experiente, deveria ser um rapaz jovem, sei lá, seus 25 anos, não sei. E talvez pela juventude dele, se transmitisse alguma instabilidade, o que era uma vantagem para Moabe nesse momento. Por isso, verso 6, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel. Bom, Jorão, percebendo que Moabe estava se mobilizando para entrar em guerra com Israel, então ele vai e também começa a se preparar para a guerra. O que é interessante é que, mais uma vez, apesar de Israel ser uma grande nação, mais uma vez ele não vai querer se meter nessa guerra sozinho. E ele vai chamar Judá. Vamos lá. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu à guerra contra Moabe? Respondeu ele, Josafá, né? Subirei, serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E aqui a gente vai ver o posicionamento de Josafá. Primeira vez que Israel chama Josafá para a guerra é com a pessoa de Acabe, e ele fala a mesma coisa que ele falou aqui para Jorão. Mesma coisa. Ele fala: não, o meu povo é como teu povo, meu exército como teu exército, meu cavalo como teu cavalo, meus carros como seus carros. Então, estamos juntos e misturados. Só que naquele momento, a priori, uma das primeiras coisas, antes de sair a guerra, uma das primeiras coisas que Josafá quis foi ouvir o conselho de Deus. E a gente vai perceber aqui que dessa vez isso não vai ser priorizado. Josafá aceita ir no embate. Não sei realmente em que momento político isso está acontecendo, porque me parece que ele cede muito rápido. Quando Acabe chama da primeira vez, ele vai. Quando Acabe chama da segunda vez, né, para fazer aquelas viagens em busca de ouro, não sei o que, ele fala: não, não, não vai comigo não, não quero com você também, tá? Então ele já resiste a Israel. E aqui não, ele aceita muito rápido. Não sei se Israel está com poderio
maior do que o de Judá, ao ponto de Judá se sentir temeroso em resistir a Israel, né? Josafá ter receio de resistir ao Jorão nesse momento. Não sei, eu não consigo perceber. Se alguém tem algo a acrescentar, pode falar aí. Mas eu sei que ele cede e ele não vai buscar o conselho de Deus nesse momento. Ele simplesmente segue o fluxo. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. E aqui, pessoal, a gente vai ver que eles aparentemente não se projetam muito bem para essa guerra. Eles não planejam isso com muita segurança. Eles simplesmente se unem e vão. Talvez, como é que a gente fala? Subestimando os moabitas, subestimando o exército de Moabe. Eles acham que basta se juntar e ir que vai dar certo. E a gente vai ver que essa guerra vai ficar meio atrapalhada no meio do caminho, né? Então, deixa eu ver aqui, compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá dando para enxergar aí? Não, né? Eu nunca consigo de primeira. Deixa eu voltar aqui. E aí, tá dando para enxergar, pessoal? Sim. Pronto. Então vamos lá. Essa região aqui, ó, Samaria, tá? A gente vai perceber que é uma região relativamente montanhosa, tá? Esses picos aqui, esse relevo, mostra que é uma região montanhosa, uma região que não é muito legal para a gente fazer guerra. É uma barreira natural, inclusive, para evitar uma guerra. Então, o mais fácil seria ele vir para a planície, aqui, ó, região mais baixa, e por aqui ele, de repente, chega a Moabe. Só que aqui tinha um outro reino. Então, eles evitam vir por esse lugar e eles acabam decidindo sair de Samaria, se juntar com a galera aqui de Judá, se juntar com a galera aqui de Edom, que está aqui embaixo, e vir pelo deserto até chegar a Moabe, que está por aqui assim. Quando eles saem daqui, vocês vão perceber que aqui está verdinho. Conseguem ver isso na foto? Ou na imagem? Aqui está verdinho. O que é verdinho mostra que é uma região que tem uma certa irrigação, uma certa pluviosidade, né? Tem uma vegetação, ok. Quando a gente vem para cá, a gente vai percebendo tudo laranjinha. Isso aqui aponta para uma região desértica. Então, não tem vegetação. Os rios, possivelmente, podem ficar secos, a depender da estação do ano. E é nessa parada aqui que eles se metem. Vocês vão ver que é uma região também montanhosa, chega aqui num vale, e depois eles vão cair em outra região montanhosa, para chegar, então, nessa região aqui, que é a região de Moab. Vou pegar um outro mapinha aqui. Acho interessante. Tá dando para ver? Outro mapa? Um Edom? Não. Não, peraí. Deixa eu abrir de novo. Ok. Então, aqui a gente vai ver justamente essa situação. Samaria, eles, em vez de passarem por aqui, eles simplesmente descem pelo reino de Judá, vêm aqui por Edom. O reino de Edom é vassalo do reino de Judá, ou seja, está submetido ao reino de Judá. Josafá vai chamar também o rei de Edom. E vão 3 reis contra Moabe. Aparentemente, está fácil. Moabe tem uma barreira natural, que é o Mar Morto. Então, por essa região aqui, ele não vai ser atacado. Aqui não tem fronteira com Israel. Então, ou viria por aqui, pelo vale, ou vem aqui pelo reino de Edom. Então, não sei bem por que eles acabam decidindo fazer uma trajetória mais complexa. Então, parece que falta um planejamento.
Ou então o próprio Deus propicia essa situação para que Jorão venha ter uma experiência com ele. É possível. Vamos lá. No verso 8. Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, vamos pelo deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, 3 reinos. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então aí a gente já vai ver que não tem mais água para os soldados, vai faltar água. Se está faltando água para o soldado, lógico, que é prioridade. Lógico, vai faltar água para os animais, os cavalos, né, o gado que está indo junto, que vai ser usado também como uma força durante a guerra, como também alimento, né, durante aquela estadia deles. E isso só após 7 dias. Não tem não levou 30 dias, não levou sabe, 2 meses para eles começarem a sentir falta. Não, 7 dias foi o suficiente para eles já sentirem falta de água. Então, pô, eles estão indo para o deserto. Aqui tem rios, mas provavelmente esses rios estão secos, tá? Tem uma região aqui, tem alguns rios, nesse mapa aqui já não mostra, mas tem rios aqui, os rios estão secos, não está sendo suficiente para alimentar, para suprir as necessidades desses 3 reinos. Então, deveria ser um exército consideravelmente grande, né, de 3 reinos, e aí eles estão passando necessidade agora no meio do caminho. Sabe, abrindo aqui só um parênteses para fazer um paralelo com a gente, como diz Dona Cida, trazendo para os dias de hoje, eles começam a sentir falta d'água. E essa falta d'água, obviamente, os levaria à morte. Fiz a comparação com os nossos dias atuais e com a nossa espiritualidade, dias atuais, para pessoas cristãs. 7 dias sem receber da água viva, a palavra de Deus, é um tempo mais que suficiente para a sua alma começar a padecer, ficar sedenta ao ponto de morrer. Eu creio que a maioria de nós aqui não passou por situações parecidas, de passar mais de uma semana sem ir para a igreja, de faltar um domingo. Mas se alguém já passou por essa situação, vai ter noção de como aquilo deixa a nossa alma necessitada e como aquilo nos torna espiritualmente fracos, abalados, justamente porque a gente não recebeu da água, que é a palavra de Deus. Eu não estou falando de ir à igreja assistir um culto, não estou falando de religiosidade, eu estou indo além. E você ter contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, e você receber ensinamentos do próprio Deus através da sua palavra. Isso para nós é como água para saciar a sede do nosso corpo, do nosso corpo. Quando a gente passa um dia sem beber água, muitas de nós aqui passam um dia sem beber água. Quando bebe um copinho, 200 ml, e se sente satisfeito. O nosso corpo reclama. Quando você passa 7 dias sem beber adequadamente água, não é só o seu corpo que vai reclamar. Ou melhor, o seu corpo não vai só reclamar, o seu corpo já vai agora manifestar sinais de doença. Aí o seu rim começa a ter problemas, já começa a criar cálculo renal e outras coisas mais, a pele começa a ficar ressecada, né? Você tem até o cabelo perde a sua elasticidade, o cabelo começa a ficar ruim, endurecido, tudo isso falta de hidratação. Enfim, fazendo esse comparativo, eu quis parar aqui para fazer esse paralelo, tá? Da Martiane, aí, agora que eu vi aqui Martiane, eu já, pois é. Então, Martiane aí poderia até falar bem a respeito disso. A dificuldade que é
a gente ficar muito tempo sem beber da água. E 7 dias parece que é um tempo máximo para que a sua alma consiga subsistir, né, sem receber novamente a palavra. 7 dias é o prazo. E aí a gente volta aqui para o texto. Então passaram-se 7 dias, não havia água para o gado, não havia água para o exército, verso 10. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E aqui a gente vai ver que, mesmo que de uma forma equivocada, Jorão está fazendo alusão a Deus, o Deus de Israel. Não sei por que ele simplesmente alega que Deus é quem chamou aqueles 3 lá para morrer. Porque até então, o texto não mostra nenhum deles buscando o conselho de Deus para assumirem essa empreitada. Não, eles conversam entre si e tomam uma rota muito equivocada, né? Mostra a inexperiência de Jorão com a guerra e talvez até mesmo a de Josafá. E Edom só vai na conversa porque é obrigado, porque é vassalo. Por isso que eu fico pensando que Josafá acaba aceitando esse negócio muito rápido, porque Judá deve estar em algum momento frágil politicamente, militarmente. Sem sombra de dúvidas, existem outras guerras acontecendo. Esse momento o texto não fala, mas Judá está em guerras com os filisteus, entendeu? Existem guerras paralelas acontecendo. Então, talvez Judá esteja fragilizado ao ponto de não resistir a Israel, né? Não resistir ao chamado de Jorão. E aí, pronto, vai os 3 sem pensar, sem planejar, cai nessa conversa aí e acaba agora eles percebendo, né, que eles precisam do socorro de Deus. Olha só. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E é por isso, pessoal, que eu fico aqui pensando comigo que, de fato, Deus pode ter permitido essa situação para que, permitido e talvez até criado essa situação, para que Jorão tivesse uma experiência com ele. Porque, presta atenção, que Eliseu vai estar fazendo aqui no reino de Edom? Não faz sentido. Ele estava lá na escola, último momento que a gente ouve falar dele, ele está lá na escola dos profetas em Jericó, na escola dos discípulos. Por que ele vem parar em Edom? Me parece muito providencial ele estar aqui. Muito providencial. Então, ele está aí e os exércitos da coalizão se encontram com ele aí. Mágica, coincidência? Impossível. Tem plano de Deus, tem dedo de Deus aí. Né? Então, quando o Jorão chega e se queixa, não, foi Deus que trouxe a gente aqui para a gente morrer. Então, primeiro eu penso que ele acha que ele deve morrer, né? Ele percebe que existe o juízo de Deus e ele entende que Deus pode realmente acabar com a vida deles ali. Tá no controle de Deus, ele reconhece o controle de Deus nessas coisas, né? Erroneamente ele fala que Deus os leva lá para matar. Claro que não, mas Deus permite tudo isso, um negócio de muita coincidência, para que Jorão venha ter uma experiência com ele. Eu penso que Deus está tentando cuidar desse rapaz. Até aqui é a minha visão. Então vamos lá. Perguntou, porém, Josafá, pula. Verso 12. Sim, não, acho interessante isso aqui. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então, quando a coisa toda está dando ruim, aí se lembra, não, peraí, vamos ouvir a voz de Deus e ver se há salvação para a gente. Respondeu um dos servos de Israel,
aqui está Eliseu, filho de Safate, e deitava a água sobre as mãos de Elias. Isso aqui que eu acho interessante. Deitava a água sobre as mãos de Elias, significa que ele servia a Elias. E Elias, ele vai servir de respaldo para que Eliseu seja reconhecido por todos aqui como, de fato, alguém com autoridade espiritual. Era um discípulo de Elias, né? Então, Elias aqui é usado justamente para dar esse respaldo. E aí continua. Disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então, Josafá reconhece. Bom, ele é discípulo de Elias, né? Josafá já tinha visto Elias, já tinha ouvido Elias. Elias já tinha repreendido Josafá. E ele sabia quem era o homem de Deus que era Elias, tá? Então, quando ele tem essas experiências com Elias, provavelmente, quem é que está do lado de Elias? Seu servo, Eliseu, né? Então, isso vai dar esse respaldo para Eliseu, e Josafá rapidamente reconhece, não, a palavra de Deus está com ele. Eu conheço esse rapaz, já vi ele trabalhando com Elias. Então, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Então, em algum lugar aqui, ó, pessoal, no meio do deserto, é muita coincidência. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Bem grosso, rápido e caceteiro, né? Se fosse nos dias de hoje, é como se estivesse expulsando a pessoa da igreja. Se a gente for avaliar, Eliseu, ele é extremamente grosso, não é o nome, ele não é grosseiro, ele é muito, talvez, radical, né? Ele não tem muita conversa. Se você não serve a Deus, não tem por que você estar buscando a Deus. Eu não sei se nesse momento ele está sendo usado, ele tem a boca dele sendo usada pelo próprio Deus. Acredito que não. Acredito que é uma opinião pessoal de Eliseu, de ele chegar e rejeitar Jorão, rejeitar o que vem da linhagem de Acabe e Jezabel, porque a maldade de Acabe e Jezabel para com os profetas de Deus foi muito grande. Aquilo ficou enraizado, inculcado na cabeça dos profetas. E, com certeza, Eliseu tinha essa memória também. Elias foi perseguido por eles. Eliseu passou experiências parecidas junto com Elias. Então ele vai lá e logo dá uma limada, né, em Jorão. Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse não. Então eu vejo que Jorão, ele realmente não quer seguir os passos dos pais em termos dessa idolatria com falsos deuses. Não, porque o Senhor é quem chamou esses três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Mais uma vez, eu não entendo por que ele tem essa convicção de que Deus é quem os enviou para morrer lá. Não entendo, não entendo como ele chega a esse raciocínio. Não sei se porque Moabe, ele não vai para a guerra porque ele quer ir para a guerra. Ele, na verdade, está indo para essa guerra em resposta a revolta de Moabe, a rebelião de Moabe. Bom, ele tem que fazer alguma coisa, tem que reagir, né? Senão todos os demais vassalos dele vão começar a se portar da mesma forma. E aí Israel vai perder, lógico, né? Perde em tributo, perde imposto, vai perdendo também em riqueza, né? Vai perdendo em poder e por aí vai. Então ele tinha que fazer alguma coisa, tinha que ter uma retaliação aos moabitas. Então ele não vai para a guerra simplesmente porque ele quer ir, certo? Ele é provocado, ele é incitado. E na cabeça dele, ele pensa isso, não foi Deus. Eu acho isso interessante. Eu não vi muitos autores, muitos estudiosos defendendo essa linha de pensamento, tá? Então, por isso, se você estiver pensando diferente, compartilhe. Eu tenho a linha de pensamento que Jorão, realmente, ele está querendo
se desvencilhar das idolatrias de falsos deuses, e realmente ele quer seguir a Deus, e ele tem dentro de si que é Deus quem está no controle de tudo. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Vergonhoso para o rei, né? Vergonhoso. Mas o que você vai ver aqui não é Jorão tentando matar Eliseu. Ele se submetendo. Ele ouve e come quieto. Ele respeita a autoridade do homem de Deus. Mais lá para frente, alguns capítulos adiante, isso aqui vai se reverter. Vai ter lá seus motivos. Mas aqui, no começo de tudo, eu acho que esse cara está tentando acertar. Verso 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Na sua versão pode estar também um arpista. Quando o tangedor tocava, o arpista, ou menestrel, pode estar na sua versão assim também, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E foi sobre isso aqui que eu compartilhei com vocês aqueles vídeos. O poder da música sobre a vida do ser humano. Aqueles vídeos lá só foi para acrescentar conteúdo, tá, pessoal? Necessariamente não é o mesmo ritmo, não é o mesmo tom, mas a influência da música. E a gente vai ver aqui. E é possível que o espírito de Eliseu estivesse muito enraivecido com a presença de Jorão, né, com aquela situação. É possível. E ele pede que o arpista venha para acalmá-lo, né? Quando aquela música é tocada, cria-se um ambiente propício para que então ele possa ouvir a voz de Deus. E aí dá aquela acalmada no coração, aquela esparecida na mente. Não temos aqui quanto tempo isso aconteceu, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. O texto não revela, mas o que é interessante é a gente observar que existem músicas que elevam o nosso espírito às coisas do alto. Existem músicas que fazem completamente o contrário, que levam o nosso espírito a ficar mais tendencioso, não é nem o nosso espírito, é a nossa alma, tendenciosa a seguir a carne, né? Esquecer as coisas elevadas para ficar aqui no nível das coisas terrenas, coisas que não nos aproximam de Deus. Então, tem músicas que não vale a pena realmente a gente ouvir. Este disse: assim diz o Senhor. Depois de um tempo, Eliseu relaxou, recebeu a voz do Senhor e agora ele fala em nome do Senhor. Por isso que eu acho que antes é realmente uma ira pessoal de Eliseu com Jorão. Aqui a gente já vai ver Deus usando a boca dele para falar com os 3 reis. Fazer neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Então, vai ter água para todo mundo. Eu acho bem interessante que quando Deus vem responder, apesar de ele ter sido injustiçado por Jorão, não, Deus nos trouxe aqui para morrer. Foi injustiçado, Deus não levou ele lá para morrer. Mas Deus tem misericórdia daquela galera. Pode ser só pela presença do Josafá? Pode. Pode ser só pela presença da boa companhia que Jorão resolveu andar? Pode. Mas para mim, Deus está guardando ali misericórdia para com os 3 reis. E ele vai dar vitória aos 3 reis. Só que quem é o cabeça desses 3 reis? Israel, Jorão. Então, ele está tendo misericórdia dos 3 reis, ele está tendo um cuidado especial com Israel. Vamos lembrar, Israel é
o queridinho do papai, juntamente com Judá. Edom só está aqui para complementar. Então vamos lá. Ele disse que ia ter água em abundância. Mas antes de ele dizer que ia ter água em abundância, é bem interessante a gente perceber que Deus pediu que eles sacrificassem. Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas. A gente está aqui na Bahia, estamos no verão, e é como o pastor Humberto falava, né? Aqui é um sol para cada baiano. Verdade. Tem dias que o calor está insuportável. Semana passada, a gente foi fazer a evangelização lá na frente da igreja. O sol estava pegando pesado, 4h30, ardia a pele, era uma coisa assim absurda. Mas a gente não está no deserto. E a temperatura, se estava muito lá, era 28, 30 graus. Imagina esses caras no deserto, onde a temperatura fácil bate 50, 60 graus. Já estavam com sede. E agora Deus manda eles cavarem poços, covas. E não era um terreno arenoso, era um terreno rochoso. A gente já viu que ali tem montanhas. Então tem pedra misturada com areia. Não é uma coisa muito fácil de se abrir poços num ambiente, num lugar como esse, né? E o tempo era curto, porque se eles queriam um milagre rápido, eles tinham que se descabelar para fazer a coisa acontecer rápida. Então, a gente vê que, ainda que Deus esteja usando de misericórdia, Deus quer a contrapartida do ser humano. Não, tudo bem, eu vou te abençoar, mas você vai fazer assim, assim. Isso vai servir para provar a fé dessas pessoas, para realmente o próprio Deus e essas pessoas verem qual é a qualidade de crença, de entrega, de confiança à palavra de Deus. Que aqui ele está falando que é a palavra do Senhor. Então, qual é a qualidade dessa entrega, dessa confiança? Se vocês confiarem em mim, então vai lá e faz isso aí. Não há murmuração, não tem discordância, eles vão e fazem o que o homem de Deus mandou. Só que o homem de Deus ainda fala assim: isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Então, ele não ia apenas saciar a sede, ele ia dar vitória para essa coalizão, ia dar vitória para Israel. Olha como Deus não só é misericordioso, como extremamente generoso. Lembra aquela palavra, né? Que Deus faz com a gente muito mais do que pensamos, né? Muito mais do que pedimos. E surpreende mesmo. Então, o que eles queriam por enquanto era só sobreviver, mas além de sobreviver, eles vão ter vitória. E vão ter uma vitória porque Deus vai pelejar no lugar deles. Deus vai criar a estratégia para que eles venham obter a vitória. Então, vamos lá. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores, cortareis e tapareis todas as fontes de água, danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho do Edom, e a terra se encheu de água. Então, o que a gente vai perceber aqui? Deus dando toda a estratégia de como eles deveriam ir à guerra. Se eles tivessem pedido o conselho do Senhor antes, com certeza, não iam estar pagando o preço por terem ido na força do braço, na confiança dos próprios conhecimentos, na confiança da própria força militar. Então, estão pagando agora o preço. Mas Deus está percebendo que eles decidiram buscar o Senhor. Bom, então agora eu vou fazer diferente. Vou abençoar vocês e vou lhes dar vitória em tudo. Mas vocês vão fazer da seguinte forma: assim, 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 assim. Deus começa a batalha. Quem começa essa guerra é Deus. A estratégia inicial vem de Deus. E o resto é, mais uma vez, a participação do homem. Então, o que a gente está vendo aqui, com o fluir das águas em Edom, é um milagre.
Jorão está tendo essa oportunidade de ver milagres. Onde era para haver morte, vai haver agora vida e vitória. Verso 20: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. Então, provavelmente, rios que estavam secos, riachos, né? Córregos que estavam secos, a coisa foi brotando, e as águas vinham pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Qual a necessidade dos poços? Acumular água, aquela água ficar guardada, né? Então, senão ela ia seguir direto e não ia conseguir ser retida naquele lugar. Então, criou-se muitos poços e, enfim, foi suficiente para saciar a sede de todo mundo. Quando a gente vê aqui esse verso 19, mandando ferir as cidades fortificadas e todas as cidades principais, isso é bem natural, uma estratégia de guerra bem, 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 bem assim, bem básica. Eu vou invadir o seu território, vou destruir sua capital, vou destruir seus palácios, suas cidades comerciais mais importantes. Eu vou sair destruindo aquilo que realmente para você te traz riqueza, te traz esplendor, te traz autoridade. Vou sair destruindo tudo isso. Então, isso aí é bem básico, mas Deus dá essa orientação. E ele fala: e todas as árvores boas cortareis. Que árvores boas são essas? No meu entendimento, são as árvores que dão fruto. Árvores que dão fruto. Então, ele chega e manda cortar. Por quê? O objetivo é deixar Moabe destruída. Suas cidades serem destruídas. Claro que o seu povo vai no pacote. E aquilo que está oferecendo alimento vai ser destruído também. Tapareis todas as fontes de água. Vão morrer de sede. Até eles cavarem poços de novo, vão padecer um bocado. Danificareis com pedras todos os bons campos. Tá lá o campo, tá plantadinho, bonitinho. Lembra que eles eram criadores de gado? Então tinha lá as pastagens, tudo bonitinho. Vai lá e destrói tudo. O gado vai sofrer, vai faltar alimento para a população também. Olha a condição de miséria que Deus está mandando Israel deixar Moab. Danificareis com pedra todos os bons campos. Ok. E logo em seguida, ele chega e fala: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, e a gente sabe que sim, existia a oferta da manhã e a oferta da tarde. Aqui nessa versão está escrito manjares, em algumas outras versões, sacrifício, em outras versões, oferta de carne. Está tudo igual, é tudo a mesma coisa. Essa oferta de manjares era oferecida também com o holocausto de um animal. Tá? Então, era também uma oferta de carne, e tinha oferta de manjares, porque se oferecia também a farinha, a flor de farinha, oferecia-se também a libação, oferecia-se o vinho, oferecia-se o azeite. Então, era a oferta completa, acontecia logo de manhã. O que não me parece claro é quem é que está fazendo essa oferta. Isso não me parece claro. Será que é Judá, nas pessoas dos seus sacerdotes e levitas, no culto que agrada a Deus lá em Jerusalém, no templo? Ou será que, de fato, Josafá está fazendo essa oferta aqui no deserto? Não sei, o texto não deixa isso claro. Mas alguém está fazendo esse sacrifício, e seja lá onde estiver sendo feito, isso está sendo agradável a Deus, porque se não fosse, não estava sendo citado aqui. Ou ele poderia estar citando esse texto só para dizer um momento, um tempo, não faz muito sentido.
Ele está fazendo uma correlação. Se era para dizer que era pela manhã, ele botava logo de manhã. Mas não, ele falou que foi no momento do sacrifício. Então, alguém está sacrificando, isso está agradando a Deus. Esse culto que é legítimo, mosaico, isso está agradando a Deus. E Deus está fazendo com que as coisas aconteçam em favor de Israel, em favor de Judá, em favor de Edom. Então, as águas vão lá e enchem toda a terra. Esse primeiro sacrifício era realmente logo quando o sol nascia, tá? Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Isso aqui eu achei interessante, pessoal. A água estava vermelha como sangue, mas a água não era vermelha. Por que a água não era vermelha? Porque eles beberam dessa água. Então não era uma água ruim, era água. Né? Mas eles acabam, como é que fala? Deus, quem começa essa guerra, eu estou falando, ele cria uma ilusão ótica, de modo que os moabitas se precipitam, acreditando que os reis acabaram se matando, os exércitos acabaram se matando. Eu tentei achar alguma coisa que que satisfizesse a nossa curiosidade em saber como é essa água. Ou deixa eu ver aqui. E eu achei isso aqui. Ó. Poxa, tá dando aí para ver a tela, pessoal? Todo mundo vendo aí? Vermelhinho? Pronto. Então, isso aqui foi um videozinho que eu achei, não consegui achar nada melhor, mas é só realmente um efeito ótico. O sol nascendo, né? O reflexo, o sol logo quando nasce, ele não nasce amarelão, ele nasce com a tonalidade avermelhada, alaranjada, né? Depois ele vai ficando amarelão, e é isso aí que a gente vai ver. Então vai ficar parecendo que está vermelho, mas não, está vermelho. É de fato uma ilusão de ótica, que Deus permite que Moabe venha ter essa experiência, certo? Pronto. Quando ele tem essa experiência, ele vai e pensa. E disseram: Isto é sangue. Verso 23. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe, ou ao despojo, ó Moabe. Então, como se ele dissesse assim, ó, Moabitas, vamos lá, porque agora eles estão mortos lá, né? As águas estão tomadas de sangue, todos estão mortos pela quantidade de sangue, está todo mundo morto. Então, vamos lá agora, porque o que restou é nossa propriedade, é nosso despojo, vamos lá. Então, ele vai também sem muito planejamento. Se fosse uma eu da vida, eu mandava um destacamento, vai lá, sonda, vê realmente o que está acontecendo, depois volta. Não foi o que eles fizeram. Foi lá em massa, entraram no território inimigo. Por que território inimigo? Porque eles estavam em Moabe e agora eles entram em Edom. Estão em território inimigo. Né? Não é o território que eles não têm intimidade com aquele território, não conhecem com uma palma de sua mão. Então, eles entram ali em desvantagem. Só que eles não sabem que eles estão em desvantagem. Verso 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Então, eles vão e fogem de volta para dentro de seu território, de Moabe, não suportam a guerra, não tem estrutura, né, para combater os três exércitos reunidos, eles fogem, e aí
a coalizão ganha mais força, né? Ganha mais confiança e cai para dentro, vai atrás deles. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam e taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores, até que Soquir Aresete ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Aqui eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha no, vou ver aqui, Deuteronômio, no capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Todo mundo abriu? Deuteronômio, capítulo 20, no verso 19. 20, verso 19. A gente vai ter aqui o seguinte. Quando sitiares uma cidade, o capítulo 20 todo de Deuteronômio é falando sobre a guerra, como eles devem se portar na guerra. Vamos para esses versos aqui especificamente. Verso 19, verso 20. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pega esse muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois será árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores cujos frutos souberes que não se comem, destruí-las-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Bom, o próprio Deus diz aqui, olha, quando a árvore for boa, que der fruto, não corte. Quando a árvore não for de dar fruto, a madeira é interessante, corte para fazer o baluarte. O baluarte aqui é uma fortaleza, né? Então, usa aquela madeira para fazer uma fortaleza, para se proteger. Como é que Deus chega aqui em Reis e ele fala, olha, vá lá e corte toda a árvore, inclusive as boas. O que eu vou entender é que Deus não se contradiz, porque as pessoas podem imaginar, ó, Deus falou uma coisa lá atrás e agora ele está falando outra, mas não, pessoal, Deus não muda, realmente ele não muda. Por quê? Porque ele é fiel, ele, ele não pende nem para um lado nem para o outro, ele é reto e fiel. Se ele não muda, não há necessidade de mudar, porque ele é perfeito. O que significa isso aqui e o que significa o que estamos vendo em Reis? O que significa aqui em Deuteronômio é que ele fala justamente esse negócio muito tempo. Quando você ficar lá por muito tempo sitiando, não derruba as árvores, é burrice, porque você vai usar dessas árvores como alimento. Mas o que a gente está vendo aqui em Moabe é uma estratégia para dizimar Moabe. Então, destrua tudo, porque você não vai ficar lá para se alimentar. Eu quero que você entre, destrua e caia fora. Você não vai ficar aí. Destrua e caia fora. Então, o objetivo era realmente arrasar com o Moabe e com os moabitas. Então, por isso que ele chega e fala: pegue as árvores boas e corte todas. Tá? Vamos voltar aí para o texto, segunda Reis. Aí ele fala: cortaram todas as árvores boas, até que só que Aresete ficou com os seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Aresete, eu peguei aqui alguma coisinha sobre Aresete, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí, rapidão, que eu achei bem legal. Aresete era uma fortificação e
existe algo dela até os dias de hoje. Então, para a gente entender aqui legal, aqui seria justamente Aresete. Era uma fortificação, um castelo. Você vê que tem pedra para tudo que é lado, ó, muros bem largos. Ó, tem uma pessoa aqui em cima, duas pessoas aqui em cima, ó. Se você comparar a pessoa com a espessura desses muros, você vai ver que realmente é algo muito forte. Foi feito para não ser derrubado. E além disso, essa fortificação ficava no planalto, num topo de um monte. Esse monte, ele ficava a 1.028 metros de altitude em relação ao Mar Morto, em relação ao nível do mar, 900 metros de altitude. Então, pessoal, é muita coisa você sair subindo a montanha e você vir destruir esse lugar, e enquanto você está subindo a montanha, você está sendo flechado. Então, isso não é uma coisa, não é uma estratégia de guerra sábia. Então, provavelmente, o que aconteceu? Como fala aqui que Israel estava lutando com as fundas, né? Lembra aquela mesma coisa de Davi, as fundas, fica parecendo, parece um estilingue, né? Mas não é um estilingue, é só um pedaço de pano com cordas, e eles usavam aquilo para lançar as pedras. Eles não conseguem destruir, porque ela está no alto de um monte e tem aqui as planícies, né? Os vales, planícies não, os vales e depois outros montes, é uma cadeia de montanhas. Então, o que é que eles fazem? Talvez de outras montanhas, eles vão lá com a funda e eles começam a atirar e matar os soldados que estavam ali. É o que o texto aqui ele chega e fala, né? Até que Soqueri Azerete ficou com seus muros. Todo o resto foi arrasado. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Então eles estavam lá, ó, mandando pedra e estavam matando, ferindo quem estava lá dentro. Os muros, eles permaneceram, mas o que estava lá dentro foi afetado, foi abalado, tá? A gente a gente está vendo isso aqui, isso são, como é que fala? Ruínas, tá bom? Bom, se isso aqui são ruínas, o que deveria existir era muito mais forte. Olha aqui, uma outra visão, tá? Então, realmente era uma fortificação feita para não ser abalada, para realmente proteger. Provavelmente essa era a capital de Moabe naquela época. Se não era a capital, provavelmente um centro comercial muito importante. Existiam duas cidades principais em Moabe, e essa era uma dessas cidades. E a gente vai ver que ela é também abalada, ela também é ferida, ainda que ela tenha essa fortificação toda, ainda que fique no topo do monte, seja uma dificuldade chegar lá, mas o propósito de Deus foi cumprido. Vamos lá. Ah, que verso que está aqui? 26. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada para romperem contra o rei de Edom, mas não puderam. Aqui eu achei também uma coisa interessante. Ele não vai contra Israel, ele não vai contra Judá, ele vai contra Edom. Não sei por que a raiva maior dele contra Edom. Não sei se porque eles adoravam os mesmos deuses, não sei porque eles eram fronteiriços e ambos eram vassalos de Israel, Judá, e não sei, talvez ele ficasse chateado, pô, você é tão vassalo quanto eu, você era para estar se unindo comigo e estarmos indo contra eles, e você, pelo contrário, é minha fronteira e você está sendo meu inimigo, né? Você é meu vizinho e você está se colocando como meu inimigo. Bom, mas Edom só estava nessa condição também, por obrigação. Então, parece que ele fica muito mais chateado com Edom do que com Israel e Judá. Então, ele pega 700 homens que puxavam da espada e vai de encontro ao rei de Edom.
mas acaba sendo frustrado, né? Então tá aquela peleja toda, tá os três exércitos, ele quer marcar lá o rei de Edom. Não tem sucesso, né? Então tá lá. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, ou seja, ele estava perdendo, estava sendo derrotado, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada, para romperem contra o rei de Edom, mas não puderam. Então, tomou seu filho primogênito, que havia de reinar no seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Então, num desses muros aí, uma dessas situações, o cabra pegou o próprio filho e sacrificou ao seu Deus. A gente já viu isso em Primeira Reis, que Quemós era a abominação dos moabitas, era um falso deus, né, que exigia sacrifício humano. Então ele vai lá, mata e ainda mete fogo no filho, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Como é isso de grande ira contra Israel? Quando os moabitas, desesperados, estavam perdendo a peleja, vem ainda que o seu rei mata o seu primogênito, aquele que seria o seu sucessor, aquele que estaria governando eles no futuro. Então, eles já ficariam sem um rei, sem um sucessor da linhagem real. Quando eles veem aquilo, eles ficam extremamente enraivecidos. E eles não colocam a culpa no rei Mesa. Eles colocam a culpa em Israel. Porque Israel até aqui é quem tem subjugado eles, tomado altos tributos deles. Essa guerra só aconteceu por causa disso. Então, bota a culpa toda em Israel. E eles ficam com uma raiva tal que eles tiram ânimo de não sei de onde, dentro dessa raiva toda, e eles vão para cima do exército, né, da coalizão dos três exércitos. Bom, o texto fala dizendo que eles se retiram dali e voltam para a sua própria terra. Então, a coalizão é quem se retira. Não fica claro que eles perderam a guerra, que eles desistiram, de conquistar Moabe. Não fica claro isso. Mas parece que a revolta foi tão grande que eles desistem de lutar por aquilo. E talvez até a decepção também, né, do próprio Israel de ver aquela cena deixa também eles bem abalados e eles, "Não, já arrasoamos aqui, arrasamos aqui a cidade toda, não vale mais a pena ficar por aqui, vamos embora." Não entendi bem isso, não compreendi bem esse desfecho, porque Deus disse que ia lhes dar a vitória. Então, por que que eles não continuaram em frente, né? Até o fim, até realmente acabarem com todos os moabitas e colocar lá em Moabe um rei segundo a sua vontade. Que era o que acontecia em Edom. O rei que estava em Edom era segundo a indicação de Judá. Por quê? Porque era vassalo de Judá. Então, Israel poderia indicar um rei para ficar em Moabe. Não entendo isso aí bem, mas enfim, eles retrocedem. Então, tem algumas coisas nesse texto que eu acho bem interessante, do começo ao fim, coisas que a gente pode pontuar. Primeiramente, como eu falei, nessa questão de existir uma diferenciação do nível de transgressão, do nível de pecado contra Deus. A gente vai observar que vale muito a pena você andar com pessoas que te aproximam de Deus. Isso vai fazer com que você tenha o favor de Deus. Tem gente que esfria na fé e acaba resolvendo abrir o coração, se divertir,
com pessoas do mundo, com amizades do passado. Isso é pior ainda, isso realmente vai te afastando cada vez mais de Deus. Mas se você quer estar mais perto de Deus, ainda que você não preste para nada, anda com as pessoas de Deus. Ainda que Jorão não prestasse para grande coisa, ele busca a aliança com quem tem aliança com Deus, né? Para todo embate, para toda jornada, para toda empreitada, tem de haver um planejamento. E se você não é alguém que tenha expertise no assunto, não impede que você vá a essa empreitada. É só pedir o conselho de Deus. Deus ele vai te dar a vitória, a não ser que não seja da vontade dele. Mas em sendo da vontade dele, sem sombra de dúvidas, ele vai ditar para você toda a estratégia da sua vitória e ele vai garantir que você venha ter êxito e conquistar a sua vitória. E, por último, que ainda que você tenha dificuldades para combater um inimigo, um pecado, uma tentação, né? Um perseguidor, ainda que você tenha dificuldade de combater um inimigo, se você confia plenamente em Deus, não tem dor de cabeça. Vá em frente, mostre o seu nível de confiança na palavra de Deus, que ele com certeza vai te dar uma solução, né? Se você tem problemas que parecem insolúveis, coloca essa causa diante de Deus. Fica em paz, confia que ele vai te dar uma solução. Por as coisas mais importantes, mais interessantes que eu tirei aqui do texto. E aí eu gostaria de ouvir vocês. O que é que vocês têm aí a acrescentar? Fala aí, dona Cida. É, tem que ser a senhora, dona Cida, do Poço da Sabedoria. Eu hoje eu hoje não estou muito coisa aqui, não, porque o celular está falhando, não. É mesmo? Só Deus e dona É, Cida. eu tive que fazer backup nele, eu instalei esse Zoom na estante. Tudo bem. Dona Milene? Mas eu estava lendo aqui. Sim, pronto, fale. Hã? Não, Fale. né, às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa querendo agradar a Deus, mas desagradando, né? Ele mesmo destruiu a estátua de Baal, né? Mas cultuava outros deuses, como a senhora deu o exemplo aí do pessoal hoje mesmo a gente estava evangelizando, a moça passou por junto da gente, eu entreguei o jornal, ela disse, não, minha filha, eu sou católica. Sim, católica não acredita em Deus, qualquer religião não vai, não acredita em Deus, mas eles estão achando que eles estão fazendo certo, né? Agradando a Deus. Mas não, ele não, ele tem até boa intenção, né? Mas não está agradando, porque eu acho que a maior Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, ele está desagradando. Por mais que ele diga que Deus, né, em primeiro lugar, não é. É as imagens que ele, através daquela imagem, é que ele vai a Deus e não vai. Então, o pouco que eu vi aqui é isso, levando para esse. Ele queria, né, fazer do jeito dele, né? Mas Deus não quer do jeito dele. Deus quer do jeito que Deus quer. Então a gente tem que fazer do jeito dele, obedecer, né? O que ficou para Perfeito. mim foi isso, no pouco que eu Conseguiu entendi. captar. Não, isso aí procede perfeito. E por isso que eu penso que era uma questão de cultura para Jorão voltar ao pecado de Jeroboão.
porque ele acreditava que aquilo era era o mais coerente. Lembra a galera católica que fala, nasci católico, vou morrer católico? Por cultura. Mas se der o trabalho, como aqui a Rosa logo no começo chamou ali a atenção, né? Se eles se derem ao trabalho de realmente estudar a palavra de Deus, né? Se eles tiverem o esforço de buscar a verdade, de buscar saber, pô, o que Deus quer para mim? E que conversa é essa de eu buscar ídolos? Onde é que está escrito que eu tenho que buscar a ídolos? Por que eu não posso ir direto a Deus? Por que eu preciso ficar adorando uma imagem? Né? A imagem é de barro, que poder há naquela imagem? Como é isso? Então, eles não se dão o trabalho de buscar informação e entendimento. E aí vivem presos a uma cultura, uma tradição, e sem sombra de dúvidas no pecado. Querem adorar a Deus, querem render a Deus a glória e o louvor, mas do jeito errado. Então, Jeroboão, foi isso que ele fez em Israel, justamente para manter a divisão mesmo entre Israel e Judá. O objetivo dele era esse. Nós vamos criar aqui um sistema de sacerdócio, né, para que vocês não precisem descer para Jerusalém para buscar a Deus. Não, vamos fazer isso aqui mesmo. Porque ele temia que o povo, quando voltasse para Jerusalém, decidisse ficar por lá. Então, ele acaba criando isso e faz o povo todo pecar. Então, Jorão nasce nessa cultura, ele rejeita o que veio da mãe, rejeita o que veio da Fenícia e acata o que veio do pai, porque o pai era israelita legítimo e na cabecinha dele era a verdade. Eu penso que era o que ele imaginava. Era uma cultura. Hoje a gente tem católicos e evangélicos morando como vizinhos e às vezes até dentro da mesma casa. Mas não adianta que o católico não consegue entender que na Bíblia fala para não adorar a imagem. E ele continua preso lá dentro da cultura. Então, Jorão tinha Josafá como vizinho. Josafá estava lá, vamos buscar Deus. Mas ele não, simplesmente não cedia, não conseguia compreender o que ele fazia estava errado. O que Josafá estava fazendo era muito mais coerente, era o que Deus realmente queria. Fala aí, Milene. Eu acho que eu vou como nascida também. É, às vezes eu acho que acontece muito da gente insistir em tomar uma decisão sem consultar a Deus. Aqui é um exemplo claro disso, mesmo quando você tem a pessoa temente a Deus, que é da figura de Josafá, e ainda assim insiste no erro, insiste em seguir tradições, insiste em cultura, como a senhora está falando. E engraçado é que mesmo fazendo a sua própria escolha, na hora que dá errado, culpa a Deus, que para mim aqui ficou claro que foi culpar a Deus, trouxe os reis para entregar na mão dos moabitas, porque a decisão foi deles, em nenhum momento eles consultaram a Deus sobre isso, mas na hora de responsabilizar, responsabiliza Deus, e Deus permite tudo isso em sua infinita misericórdia para salvar almas. É claro, tanto que o servo dele está ali na posição que ele quer que esteja para entrar, interceder e entregar nas mãos deles, para mostrar: quando eu entro, eu resolvo. Quando vocês fazem do seu jeito, vocês se dão mal. Se não fosse a minha misericórdia, vocês não chegariam aqui. Eu vou dar a vitória na mão de vocês, porque sou misericordioso, mas não porque, né? E é incrível. E Não é porque o vocês passado se merecem. repete. Nunca é por merecimento, jamais é. E a gente vê as coisas se repetindo no dia de hoje mesmo, é incrível. Então fica sempre esse alerta para a gente. Você vê que mesmo tendo Josafá, que conhece a Deus, temente, nas suas falhas, como todos nós, ainda assim, uma decisão dessa de ir para uma guerra não consulta a Deus e nem lembra disso, né? Então, qualquer um de nós podemos estar cometer esse mesmo erro, mas a misericórdia de Deus nos alcança, graças por isso. Abre aí, pessoal, em Provérbios, no capítulo 19. Provérbios 19, no verso 3. Olha só. A estultícia do homem perverte o seu caminho, né? Sua tolice faz com que seu caminho dê, as coisas aconteçam de uma forma errada, né? Não vai dar certo.
A estultícia do homem perverte o seu caminho. Mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. É o que está acontecendo aqui com Jorão. Ele vai fazer aquela empreitada de uma forma tola, sem planejamento, não pede conselho de Deus, e quando a coisa dá ruim, aí ele fala: não, mas a culpa foi do Senhor, ele que trouxe a gente aqui para a gente se lascar. Abre em Isaías no capítulo 8. Isaías capítulo 8, no verso 21. Para sermos breves, esse capítulo é bem legal, mas para sermos breves, vamos direto para o 21. E ele fala assim, ó: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. E são pessoas que vão estar sofrendo o juízo de Deus, né? O capítulo é interessante, mas está falando sobre Jerusalém, sobre Israel, não obedecerem a Deus. Então, quando o juízo de Deus vier, eles ainda vão amaldiçoar o próprio Deus, né? Vão botar na conta de Deus. A culpa é sua. E não é, né? A culpa é deles por estarem fazendo aquilo que não procede. Só mais um aqui para a gente já concluir. Fala aí, Martiane. Martiane, dormiu? Deve estar com problema na internet. Fala, Rosa. Então, com relação às amizades, foram dois pontos: a preparação para vencer uma situação e com relação às pessoas com quem a gente se mistura. Hoje eu estava lendo também a respeito de escolher as amizades, escolher com quem andamos. Que Deus, aquele que é de Deus não tem. Aquele que realmente é de Deus, ele não consegue é, combinar, ficar, caminhar e se envolver com as pessoas que não são. Não consegue. Se consegue, tem alguma coisa errada. Porque se ela tem o Espírito Santo, ela não consegue. Ela vai ser gentil, ela vai ser cordial, sociável, até um certo ponto de, sabe, buscar viver em paz. Mas é diferente de ter um prazer em conviver. Esse prazer não existe. E realmente, para certas situações que as pessoas enfrentam, precisa realmente de preparação. Tem coisas que a gente precisa ter uma estratégia. Tem coisas que vai ser simples, como feijão com arroz nosso de cada dia, que é uma corrente, uma campanha, mas tem coisas que são mais difíceis e precisa realmente dessa preparação. Mas não é complicado. Eu aprendi, ao mesmo tempo que tem coisas que precisam ter estratégias de guerra espiritual, elas também são simples, no sentido de apenas obedecer e ouvir quando ele fala. Que às vezes a pessoa se faz desentendido, né? Meio que dá uma de João sem braço. E é só querer ouvir. Se quiser ouvir, ele vai falar. Agora vai fazer do jeitinho que ele está falando, pedindo, ordenando, para dar certo. Porque se resistir, se quiser fazer do jeitinho, né, do coração, na teimosia, aí vai se lascar mesmo. Num português bem dizido. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Por hoje é só. Quinta-feira a gente continua, capítulo 4. Tá? Vamos ver sobre a multiplicação do azeite na botija da viúva. E, ademais, vamos fazer aqui nossa oração final. Dona Ana, faz a oração aí de encerramento, dona, por favor. Mas antes eu gostaria de acrescentar aqui
sobre o estudo que eu, antes de me converter, de conhecer a Jesus, eu era católica e eu sempre dizia, eu nasci católica, eu vou morrer católica. Fui resistente mesmo a me batizar novamente, foi uma luta, mas, enfim, fui conhecendo. E, diante de tudo isso, da pessoa como eu era, hoje, relembrando, eu vejo, sim, que Deus era misericordioso, sempre misericordioso, porque, se olhando para a resistência que eu tinha em aceitar certas coisas, porque antigamente eu aprendi que a oração era direta para Deus, não passava por Jesus. Eu nem conhecia, nem sabia nada de Jesus. Vim saber conhecer Jesus na Igreja Universal. E o que é que acontece? Diante disso, eu vejo, sim, que Deus sempre esteve ali, ó, cuidando de mim, sempre cuidando, e para que eu não me perdesse. Então, por que que hoje eu vou achar que eu sou melhor do que ninguém? Não, eu vou ser tolerante com as pessoas, assim como Deus foi comigo. Não sei se eu fui clara, mas eu tirei do texto isso aqui para mim. Sim, claríssimo, dona Ana. Perfeito. E vamos orar, então. Vamos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda na sua presença, Senhor, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por esse momento, essa oportunidade, porque, meu Pai, é um sacrifício mesmo esperar um horário depois da luta diária, no dia cansativo. Mas, enfim, conseguimos, Senhor. E agradeço, meu Deus, por esta oportunidade, por esse momento, e peço ao Senhor, meu Pai, que abra o nosso entendimento para que venhamos entender a Tua palavra, Senhor. Venhamos entender o querer do Senhor para cada um de nós e que sejamos sábios para passar para as pessoas, meu Pai. Não o que a gente quer, mas o que o Senhor quer. Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, visite cada familiar de todas as pessoas aqui deste grupo e que o Senhor venha, meu Deus, dar sabedoria para que a gente consiga trazer cada um deles, porque existe uma resistência, meu Pai, que só o Senhor pode quebrar essa resistência de alguns familiares, de algumas pessoas. E para isso, meu Pai, precisamos estar preparadas e sermos tolerantes uns com os outros. E eu quero, Senhor, pedir que neste momento o Senhor venha visitar cada familiar. Se houver alguém doente, que o Senhor envie a cura e a paz para todos, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por estar aqui, por ter vencido a minha carne e estar aqui junto com todas as outras pessoas que estão aqui, as irmãs. Agradeço por cada uma delas, agradeço, meu Deus, por ter ido hoje também evangelizar, Senhor. Coisa que eu não estava tendo vontade de ir, mas eu fiz um propósito e disse para o Senhor, meu Pai, me ajude, porque eu não quero retroceder. Venha o que vier, eu não posso retroceder, eu quero avançar. E assim, meu Pai, como eu estou pensando para mim, que sejam para as outras pessoas também. E nesse momento eu quero agradecer e pedir ao Senhor que nos dê uma noite de sono tranquilo e um despertar na sua presença. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
muito forte aí, pessoal. A gente se encontra, então, na quinta-feira, tá bom? Deus abençoe.